Oi pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre notação dental e nomenclatura dos dentes. Essa parte é muito importante, mas é breve, ok? A notação dental é um sistema de numeração universal para os dentes. Então é um processo resumido para se determinar o número e a localização dos dentes. É um método padronizado para que se descrevam as informações dos dentes e todos os profissionais entendam. A notação dental é dada por dois algarismos. O primeiro indica o quadrante em que está localizado. Então percebam aí que é da direita para a esquerda, do superior para inferior. Aí nós temos a nomenclatura dos dentes, então sempre o incisivo central será número 1, o incisivo lateral será número 2, o canino será 3, o primeiro premolar 4, o segundo premolar 5, o primeiro molar 6, o segundo molar 7 e o terceiro molar, o siso, 8. Sempre eles serão esses números, não importa se superior ou inferior. O segundo algarismo indica o dente propriamente dito, tá? Então nós já vimos que o primeiro algarismo indica o quadrante e o segundo indica o dente. Então aí nós temos os dentes com a primeira numeração, o quadrante, e o segundo número do dente. Na dentição decídua também nós temos a notação, porém os quadrantes são diferentes. Ao invés de 1, 2, 3 e 4, nós temos os quadrantes 5, 6, 7 e 8, da direita para a esquerda. Aí nós temos os dentes decíduos, lembrando que na dentição decídua não há premolar. Mais uma vez, para vocês gravarem a nomenclatura dos dentes decíduos. Então, incisivos centrais, incisivos laterais decíduo, caninos decíduos e primeiro e segundo molar decíduo. Agora nós vamos falar sobre o sentido das faces. Essa aula é uma aula mais detalhada, um pouco mais cansativa, mas estando gravada aqui, sempre que vocês quiserem, vocês vão ter o acesso. Então, ouçam a aula várias vezes, estudem, mas não precisa decorar nada. Para as faces proximais, então quais as faces são proximais? Mesial e distal. Para as faces proximais, a zona mais abaulada situa-se sempre próxima à borda oclusal, onde nós temos o contato interproximal. A porção cervical é mais plana e com leve tendência à concavidade. Inversamente, ocorre para as faces vestibular e lingual, onde a saliência é na vizinhança da região cervical. Ao unirmos os pontos de maior proeminência das faces vestibular, distal, lingual e mesial, nós temos o que chamamos de linha equatorial. Como eu falei já na aula presencial, esse é apenas um esquema mostrando que todas as coroas dentais elas são construídas sobre o mesmo plano arquitetônico. Tanto nos superiores quanto nos inferiores, as faces se opõem duas a duas, a saber, vestibular e lingual, mesial e distal. A face vestibular é sempre maior que a face lingual, exceto o primeiro molar superior, onde a vestibular é menor que a face palatina. A face mesial em qualquer dente é sempre maior e mais larga que a face distal, exceto nos incisivos centrais inferiores, que são os dentes mais simétricos que temos. A raiz, ela vai sempre se apresentar, ou quase sempre, inclinada para a distal. Agora nós vamos falar sobre as particularidades da face oclusal dos dentes. A face oclusal é a parte de cima dos dentes posteriores. É uma face com muitos detalhes anatômicos e vamos estudá-los um a um. Esse é o sulco principal. O sulco principal ele também pode ser chamado de sulco primário ou fundamental. É o sulco que separa as cúspides. É profundo e bem definido, resistente à abrasão. Os sulcos secundários ou acessórios geralmente estão situados sobre as cúspides, têm a função geral
mais ou menos paralela à aresta da cúspide, podendo apresentar pequenas ramificações transversais. São menos profundos que os sulcos principais. Os sulcos têm importante papel no escoamento dos alimentos. Eles servem de guias também nos movimentos da mandíbula. Os sulcos podem terminar apagando-se gradativamente ou terminar em fóssulas. As fóssulas também são conhecidas como fossas. Elas são depressões encontradas principalmente na face oclusal. A fóssula principal é encontrada nas extremidades mesial e distal do sulco principal, denominadas triangulares mesial ou distal. As fóssulas secundárias são resultados do cruzamento de sulcos principais ou de sulcos acessórios. Quando muito pequenas, elas são denominadas cicatrículas. Estas em amarelo aí são as cristas marginais, que são saliências que unem as faces proximais às cúspides vestibular e lingual. Finalmente, nós temos as cúspides, que são características exclusivas dos dentes posteriores e dos caninos. São importantes para a manutenção da distância entre maxila e mandíbula. Então, a nossa dimensão vertical se dá através das cúspides. Então, consequentemente, elas ajudam na oclusão e elas são importantes para a mastigação. Aqui nós temos as vertentes, são estruturas exclusivas dos dentes posteriores. Cada cúspide apresenta vertentes internas ou triturantes e externas ou lisas. Elas recebem nomes por proximidades às faces do dente. Por exemplo, vertente externa distal, vertente lisa mesial e assim por diante. Aqui nós temos mais vertentes para vocês conseguirem enxergar então o que é uma vertente lisa e o que é uma vertente interna ou triturante. Aqui nós temos as arestas, que são segmentos de retas formadas pela união de vertentes de uma mesma cúspide ou de uma crista transversal. Nesta imagem é mais fácil da gente visualizar uma cúspide, as vertentes e as arestas. Assim como nós temos estruturas exclusivas dos dentes posteriores, também temos estruturas exclusivas dos dentes anteriores. Então, nos anteriores, nós temos, então, uma borda incisal. Então, essa borda incisal você tem de incisivo central, incisivo lateral e canino. Nós temos os sulcos de desenvolvimento, que são depressões lineares paralelas ao longo eixo do dente. Nós temos os lobos de desenvolvimento, que são os segmentos delimitados pelo sulco de desenvolvimento. E nós temos os mamelos. Então, a tarefinha foi o que são os mamelos e o que significa para a dentição permanente. Pessoal, até a próxima aula. Divirtam-se!